quero que você abra sua Bíblia em Números, livro de Números, no capítulo 13. Números 13. Números, né, o livro, capítulo 13. Nós cantamos sobre um Deus maravilhoso, sim ou não? Temos canções tremendas que falam de um Deus grandioso. Isso nos ajuda a conhecê-lo. Mas nós temos que também conhecer a sua palavra. Porque conhecendo a sua palavra, a gente conhece o caráter de Deus. Conhece mais da pessoa de Deus. Seus preceitos, princípios. E muitas vezes a gente, por falta, a própria palavra diz isso. Que o povo perece, acaba morrendo, né? Por causa de falta de conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, ou do conhecimento de Deus. E a gente vai lendo e a gente vai vendo, puxa, olha aqui as coisas que nós nos deparamos. Muitas vezes é por causa de falta de conhecer a Deus. Vamos conhecer mais desse Deus que cantamos, que louvamos, que adoramos, que engrandecemos o seu nome, entregamos para Ele todo esse louvor. Amém. E a palavra de hoje, se for para colocar um título, eu colocaria assim: como não morrer no deserto. Como não morrer no deserto. Eu pensei, mas só veio esse título. Como não morrer no deserto. Por quê? Porque tem pessoas que morrem no deserto. Eu digo morte espiritual, até mesmo morte física, porque a palavra de Deus diz que tem pecado para a morte. Quem sabia disso? Deus perdoa todos os pecados? Jesus perdoa? Sim. Mas é claro na palavra de Deus que tem pecados que levam à morte. Eu creio que morte física. Você pode até ser perdoado, mas dependendo do pecado você pode morrer, perder a sua vida. Isso é o que a palavra de Deus diz. Inclusive diz até que para esses pecados não se deve nem orar. A Bíblia não deixa claro quais são os pecados que levam à morte. Porém, se você ler um pouquinho de toda a palavra de Deus, você vai ver de alguns que levaram morte. Um deles é a rebeldia. Se você ver no Velho Testamento, você vai ver lá que os rebeldes foram mortos. Quem já viu isso? Quem já leu isso? Então a rebeldia contra Deus, rebeldia contra os líderes, contra os seus pais, né? Contra as autoridades, rebeldia leva à morte, né? Murmuração, desobediência direta a Deus, à autoridade de Deus. E sabendo sobre isso, o Senhor me trouxe ao entender sobre o deserto. Quando a gente fala deserto, a gente lembra logo da passagem do povo no Egito, sim ou não? Ou a passagem que Jesus foi tentado no deserto. São essas as mais faladas, as mais lembradas. E veio essas também à minha mente. E eu fui buscar em Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? Ou comigo. Primeiro Deus fala com a gente, fala comigo. Falou comigo hoje, fortemente. Eu estava emocionado aqui por causa disso. Pensando, puxa, Deus falou comigo. Eu orei, pedi a Deus, e Deus me deu resposta, trouxe essa palavra. E eu quero trazer para nós aqui também, quero compartilhar, né? Não quero pregar, eu quero compartilhar o que o Senhor tem falado comigo, ou o que falou comigo nesse sentido do deserto. Nós temos que entender primeiro qual que é o conceito do deserto na nossa vida, né? Nós sabemos que esse deserto que eu falei, que é do povo do Egito, que foi tirado do Egito, e foi uma transição para a terra prometida, certo? Isso aí é óbvio, né? Nós sabemos disso. É uma analogia à vida cristã, né? O Egito é o mundo, o Faraó é o diabo, Moisés é um tipo de Cristo, sabiam disso? E o povo saindo ali do deserto, é resgatado do pecado, é uma analogia, nós sabemos disso. Primeira coisa que nós temos que saber sobre o deserto. Eu acredito que se eu estou falando sobre deserto, é porque pessoas aqui, ou que vão ouvir depois na internet, se chegou até você essa palavra, é porque você pode estar passando por um deserto. Ou vai passar. Porque é normal passar pelo deserto. É um tempo de transição. Todo o povo que foi tirado do Egito foi para o deserto.
Mas era uma passagem apenas. Era uma transição para a terra prometida. Então a primeira coisa que devemos entender sobre o deserto, que pode ser que venha, a primeira coisa é Deus que te leva pelo deserto. Aconteceu com Jesus, a Bíblia diz que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Então estava na direção de Deus o deserto. A mesma coisa o povo do Egito. Quando foi tirado, foi Deus que levou eles pelo deserto. Foi o caminho que Deus escolheu ali para eles passarem. Primeira coisa, você não está sozinho no deserto. Amém? Deus está com você. E outra, pode ser mesmo direção do Senhor. É uma parte de transição na sua vida, na minha vida. O deserto não é para sempre. Você não vai morar no deserto. Todos que foram tirados do Egito, a promessa de Deus não era, você vai morar no deserto, não. A promessa de Deus é a terra prometida, que mana leite e mel, não é verdade? Ou seja, tem algo melhor que o Egito para você. Eu vou te levar a uma terra diferente. Vocês vão se deliciar com a terra que eu prometi para vocês. Que vocês vão conquistar na força que eu vou dar para vocês. Porque o Senhor já falou para eles, lá vocês vão ter que derrotar gigantes. Foi avisado. O Senhor não escondeu isso, não foi uma surpresa. Como nós vamos ler aqui um pedaço. Então a primeira coisa que devemos entender, no deserto o Senhor está com a gente. É uma transição com Deus, amém? Então para não morrer no deserto, a primeira coisa é confiar no Deus que te leva pelo deserto. Ou que te ajuda a passar por o deserto. O deserto não é um lugar agradável, né? Sabemos disso. É seco, não tem água, né? O sol, tem um esforço de andar, de passar. E outra, você não vai ficar acampado no deserto, você vai passar pelo deserto, você vai caminhar, a sua jornada continua. Paulo falou, olha, cumpri a minha carreira no final da sua vida, apóstolo Paulo. A carreira, né, uma corrida. Eu cumpri a minha corrida, eu cheguei no objetivo. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus é um caminho, é uma corrida, é uma caminhada, não podemos parar. Sempre olhar para o alvo, diz a palavra de Deus. Nunca olhar para trás. Esquece o passado. Eu oro com muitas pessoas, muitas mesmo. E muitas vezes os problemas delas é porque estão presas no passado. Estão lá presas na dor, estão presas no sofrimento que já passou. Ou ficam presas em coisas que já tiveram e não tem mais. Fica vivendo no passado. E isso trava as bênçãos de Deus na vida da pessoa. Porque Deus tem novidade e a pessoa está olhando para trás. Deus não se agrada disso. O que passou, passou. Se foi ruim, Deus vai te curar. Se foi bom, Deus tem um melhor ainda. Amém? É uma das coisas que nós devemos nos atentar. Então, o que eu quero ler aqui, a passagem rapidamente, onde o povo do Egito foi tirado por Deus, nós sabemos como é que foi, né? Tinha nuvem de fogo, e tampava o sol, à noite era fogo para aquecer. Então Deus tirou com poder, abriu o mar, foi coisa tremenda. E logo depois, eles seguindo para a terra que Deus prometeu. E se levantou ali, né? Deus, foi a direção de Deus, levantar 12, um de cada tribo, para espiar as terras, para olhar as terras, para ver os frutos, para ver o terreno, para ver como é que é. Né? Nós sabemos disso, os 12 espias, né, que falam. E só 2, que era Caleb e Josué, tiveram um coração cheio de fé. Os outros chegaram com respostas que nós vamos ler aqui. Diz assim, ó, a partir, Números 13, a partir do 25, presta atenção. Eles foram lá, viram a terra, viram tudo. Em 40 dias eles voltaram. Aí nós vamos ler esse contexto agora. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Quedes, no deserto de Parã, né? Pará, onde prestaram relatórios
a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhe apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nós nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse, subamos e herdamo-la. Subamos e tomamos. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. É terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a chorar. O povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e clamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Murmuravam uns com os outros. Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Amém? Só até aqui. Irmãos, olha esse contexto. No deserto, eles foram ver a terra, foram ver a promessa de Deus, eles foram ver o que Deus tinha prometido para eles. E isso acontece com a gente, infelizmente. Eu falo a gente porque eu também estou no meio. Nós temos promessas, nós temos revelação da palavra de Deus, sim ou não? Temos palavras proféticas para nós, para a igreja, para a congregação. E nesse caminho, que é a nossa caminhada, a nossa jornada, precisamos ir. Deus nos direciona. A gente pede, a gente ora, a gente jejua. A gente faz campanha, queremos direção, queremos a resposta de Deus. Queremos ir aonde Deus envia, onde Deus manda, queremos ser bênção na mão do Senhor, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você não quer, não? Somos resgatados do Egito, por isso nós cantamos, por isso nós temos a liberdade de adorar a Deus, porque nós éramos presos no pecado, escravos do pecado, do diabo, dos demônios, amaldiçoados, sem Deus no mundo, alheio às promessas. O Senhor nos chama, nos dá revelação do seu Filho, somos salvos, graças a Deus, recebemos a sua graça, a remissão dos pecados, o Espírito do Senhor, nascemos de novo. Então nós temos essa liberdade, mas nós temos agora que andar, porque quando o povo era escravo, eles estavam debaixo da autoridade do faraó. É assim quando a gente está no mundo, nós estamos debaixo da autoridade do inimigo, do diabo, das potestades. O Senhor nos tira de lá, então agora nós temos que andar conforme o seu Espírito, conforme a direção do Senhor, sim ou não? Então nós temos um caminho a seguir, e muitas vezes esse caminho passa pelo deserto. É uma transição, amém? Entenda isso. É uma transição. Depois do deserto sempre tem algo poderoso, sempre tem algo grandioso da parte de Deus. Amém? E eles foram lá ver a promessa. Muitas vezes a gente tem a promessa, nós vemos a promessa, nós vemos aonde Deus quer que a gente chegue, o que Deus quer que a gente faça, e achamos grande demais. Achamos que não é para a gente. Começamos a reclamar porque está demorando, porque não chegamos, porque estamos distantes daquele lugar ainda, ou daquilo que Deus tem para a gente. E uma coisa também que eu descobri, que eu percebi lendo essas duas passagens, a passagem de Jesus no deserto e a passagem
do povo do Senhor no deserto é que o deserto é um lugar de tentação também, é onde o diabo aproveita para tentar, é onde o diabo aproveita para tentar distorcer, para tentar desanimar. Lá no deserto, Jesus foi o próprio Satanás diante dele, tentando trazer confusão, mentira, engano. O Senhor venceu Satanás ali, com a fé, com a palavra. Aqui você percebe que são pessoas, porém eu acredito que são influenciadas por demônios. Deus falou para eles: vocês vão, tem gigante. Não era uma novidade, já tinha sido dito lá para trás, eu não li aqui agora, mas se você ler todo o livro, você vai ver que quando o povo de Israel, o povo de Deus saiu de lá do Egito, já foi falado: eu vou mandar vocês, mas vocês vão derrotar gigantes, vocês vão conquistar terra que mana leite e mel, vão destruir povos grandes, cidades fortificadas, com o meu poder, com a minha força. Não era uma novidade. Mas quando chegou diante da circunstância mesmo, eles, tirando Caleb e Josué, que creram até o fim, eles desanimaram. Eles deixaram de acreditar no que Deus falou, para acreditar no que eles estavam vendo. Isso pode acontecer com a gente, nos desanimando. A ponto deles falarem: olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Egito. Lá tinha as cebolas, né? Tinha os pepinos. Quantas vezes, durante uma prova, né? Vamos falar prova, deserto, não sei. Você tem uma palavra, eu tenho uma palavra, nós estamos seguindo, estamos confiantes, mas acontece alguma coisa. Ou estamos diante de algo muito grande. Não estamos conseguindo crer no poder de Deus. Muitas vezes dá vontade de agir por conta própria. É o que eles queriam fazer. Vamos escolher outro líder. A gente mesmo escolhe. Moisés foi Deus que escolheu. A gente escolhe um nosso para voltar para o Egito. Vamos dar o nosso jeito. Está difícil demais. Vamos voltar para onde eu estava. Na época eu não passava essa necessidade. Na época não acontecia isso comigo. Lá estava melhor. Eu acho que não é verdade, acho que é coisa da minha cabeça. Eu falo isso porque às vezes acontece comigo, irmão. Vem dúvidas assim para mim. Acho que é coisa da minha cabeça, estou imaginando coisa. Mas Deus usou essa palavra para me despertar. Eu quero falar para vocês também, se despertar na palavra de Deus. Confia, mesmo que seja gigante, mesmo que seja muralha, cidade fortificada. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, pode acreditar. Amém? Glória a Deus. Se está no deserto é um tempo de transição. Você está passando, mas o Senhor é contigo. O Senhor te dá poder. Nós estamos aqui para receber poder de Deus, não é? Hoje acho que é o último dia, né, Marcos? Da campanha. Para que tudo isso? Para que receber poder de Deus? Por que isso foi trazido a nós? Nas outras vezes que eu falei, o que Deus estava me mostrando é que nós estamos nos últimos tempos, precisamos do poder de Deus para pregar o Evangelho, para poder levar a palavra de Deus, para sermos santos, para vencermos o pecado. Precisa do poder. O mundo do jeito que está. Então foi trazido isso ao nosso coração. Foi feito aqui, tem até as bandeirinhas. Cultos missionários. Temos que levantar, tem pessoas aqui que têm um chamado missionário. Eu acredito que está quase voltando para o Egito, com o seu próprio líder, com a sua própria vontade. É isso que eu estou falando. O próprio líder é a própria vontade. Eu tentei, está difícil, é longe. Eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não tenho... Isso são o quê? São os gigantes que a pessoa está olhando. Esqueceu da palavra. Esqueceu do que Deus disse. Esqueceu do que Deus direcionou e mandou. E como eu disse no começo, isso aqui é uma palavra para você não morrer no deserto. A questão é que isso aqui gerou, sabe o quê? Um atraso de 40 anos nessa transição. Uma coisa que eu também entendi. Esse tipo de atitude, ficar lembrando lá do passado, lembrando como era melhor a sua vida, a sua loja, sei lá, seu trabalho, onde você andava, o que você fazia. Ficar lembrando,
ou querendo, ou preso lá atrás, atrasa o processo. Atrasa o processo. Nesse caso aqui, foi um atraso de 40 anos. E outra, pior ainda, gerou a morte de toda essa geração. Deus falou, ninguém dessa geração vai entrar na terra. Esses 40 anos foi tempo para morrer todos. Todos esses morreram, tirando Caleb e Josué. Então, às vezes, a gente deixa de conhecer o Senhor, nosso Deus. E vamos servindo de qualquer maneira, vamos tentando, andando de qualquer maneira, no deserto de qualquer jeito, na transição de qualquer maneira, achando que... E às vezes nós nos deparamos com atitudes que nos levam à morte. Morte espiritual, nos amarra, nos prende, nos faz cair pelo deserto, nos faz atrasar a nossa vida, atrasar o processo. Então, às vezes, não é só orar, não é só cantar, não é só fazer campanha, nós temos que entender como que é os princípios de Deus. Como o Senhor não pode mudar, a Bíblia diz que Ele não pode mudar. Não adianta, nem se Ele quiser, Ele não pode mudar. Ele é imutável. Os princípios dele são os mesmos. Então, muitas vezes, a gente fica reclamando, chorando. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Já fiz isso. Mas aí, lendo a palavra, meu Deus, não posso fazer isso. Eu tenho que crer, eu tenho que ir. Tenho que continuar acreditando. A falta de fé insulta a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada a Deus, desagrada. Se não agrada, desagrada. Né? Não é só que não agrada, não, é porque desagrada. Se não agrada, desagrada. Então a falta de fé, de confiança na palavra, desagrada a Deus. E muitas vezes nós estamos nessa transição, que é para demorar aqui. Essa transição do povo no deserto era para ser 40 dias. Era 40 dias, já é muito, né? No deserto, Deus me livre. Durou 40 anos. Por causa de murmuração. Por causa de falta de fé. Eram 12 espias, só 2. Essa porcentagem foi fraca, foi ruim. Só 2 creram. E outra, eles colocaram... Caleb levantou, olha, vamos conseguir, nós temos a palavra. Às vezes, a gente está aqui na frente, né? Tá, os irmãos, nós estamos aqui, nós cremos, nós estamos orando, nós estamos jejuando. Temos a palavra de Deus, temos uma palavra para você. Estamos aqui liberando o que Deus já falou. Ah, estão inventando? Não, já está escrito, nós cremos apenas. Estamos falando para você. E aí muitas pessoas, mas não é bem assim. É muito grande, é difícil para ir, é difícil para fazer, é difícil para crer, é difícil para receber, é difícil para... Tem a mesma atitude dessas pessoas. A mesma atitude. Graças a Deus nós estamos vivendo a graça de Jesus, a graça. Porém, Deus não mudou, tá, irmão? Deus é o mesmo. Ele não pode mudar. Existe graça, existe perdão, existe misericórdia, mas é como está falando na palavra. Tem pecado que nos leva para a morte, não adianta. Você pode ser perdoado, mas morre. É duro, eu sei que ninguém gosta de falar isso. Pelo menos eu não vejo falando, mas é o que está na Bíblia. Eu tenho que alertar e eu tenho que ficar alerta também. Para não cometer esses erros. Parecem pequenos, mas são terríveis. Porque além de tudo, você contamina os outros. Quando você diz, não é bem assim, quando você está desanimado, quando você põe para baixo, você coloca o outro que está lá em cima com fé para baixo. Você puxa a pessoa. Foi o que aconteceu aqui, eles estavam escutando. Todos os espias falarem. Olha, aqui estão as frutas, olha lá, é bom mesmo, eu vi. Então Deus não mentiu. Né? Eles viram que é verdade. Eles viram a terra, eles viram os frutos, trouxe para eles, olha, tem isso aqui, é muito bom, só que não é para nós. Mais ou menos isso que ele falou. É muito bom, olha que maravilha, só que não é para nós. Tem gigante lá, vão matar a gente. Ele quis dizer assim, Deus falou, mas não tem poder para fazer. Deus falou que a gente ia derrotar, mas não tem como. Eles pensaram só neles, eles não viram o poder de Deus na palavra. Eles pensaram, a gente vai chegar lá, nós somos menores, eles vão nos matar. E onde Deus fica nisso?
Onde o Senhor entra com isso? Lembrando que foi o Senhor que deu a palavra. O que não pode acontecer é eu inventar coisa. Você, eu, a pessoa. Inventar coisa e dizer, Deus é comigo, e vai louco. Não. Aqui nós vemos um caso onde Deus falou, pode ir. Lá vocês vão ter luta, mas vocês vão vencer. Essa terra já é de vocês. Essa promessa já é para você. O ministério que Deus deu é seu. O que Deus falou para você, a pessoa que está vendo na internet, eu tenho orado com pessoas, eu falo isso, eu repito muito, porque às vezes a pessoa, ora lá em casa, ora comigo, está assim, está assado, eu vou orar. E o Senhor me mostra coisas. Já vi pessoas que estão com, 40 anos, mais ou menos, e Deus me mostra que quando ela tinha 16 anos, ainda era adolescente, no culto de jovens, recebeu uma palavra profética, né, e ela correspondeu falando que ia servir a Deus, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia queimar para o Senhor, né, que ia sair rasgando e ganhando as almas, orando com o enfermo, recebeu dons, recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu o poder como nós estamos buscando. Ou seja, Deus capacitou e falou, vai. Aí ela foi 2 meses, depois parou, casou, arrumou emprego, mudou de cidade, abriu empresa, esqueceu. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Achou difícil, agora eu sou advogado, agora eu sou empresário, é difícil ter tempo, é não sei o quê, é complicado, né, velho? É isso que eles estão falando. Deus falou, vai, faz, desenvolve. Pode ir que eu estou contigo. E as pessoas esquecem, creem mais no que vê do que o que Deus falou. Irmão, o deserto vai acabar na sua vida. Amém? Não vou pedir para levantar a mão quem está passando por algo semelhante ao deserto, não. Isso é uma coisa sua e de Deus. Eu só quero que você entenda que pode atrasar mais o processo se você ficar reclamando. Eu vejo muita gente reclamando, mas é muita gente mesmo, até brincando. É difícil demais. Eu mesmo, eu já me corrigi, tá? Eu ficava, é difícil demais fazer isso, é difícil demais ficar orando com pessoas endemoniadas, é difícil demais não sei o quê. Eu parei. Graças a Deus, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus me corrigiu, né? Teve um tempo que eu até tentei fugir, tentei deixar quieto, falei, deixa esse negócio de lado. Mas o Senhor me chamou e me mostrou. O que é seu, o que foi prometido para você, para essa igreja, para esse ministério, para o seu ministério. Eu sempre falo isso, você, tem muita gente que recebeu o ministério, recebeu direção, recebeu dons, tem que ir. É difícil, Deus vai te dar vitória. Se Ele falou, presta atenção, se Ele disse, se você ouviu, se você tem certeza da palavra, da direção, do que Deus te deu na sua mão, porque quem conhece a Deus, ouve Deus, conhece a voz de Deus. Estou falando para esses. Estou falando para iludido, não. Estou falando para quem sabe. Quem sabe que é Deus. Porque é uma revelação. Revelação de Deus não se explica, não. Simplesmente você sabe. Estou falando para você que tem certeza. Que foi Deus. Faça. Vá. Aconteça. Deus é com você. Amém? Muitas vezes você está paralisado aí por causa que está atrasando o processo. Não vamos morrer no deserto, irmãos. Vamos parar de reclamar, parar de olhar para trás. Que lá, 25 anos atrás, esse ministério já foi não sei o quê, foi bom, e tinha muita não sei o quê, e já foi. Agora é para frente. Aleluia. Passou. Passou, foi ótimo, maravilhoso, vamos agradecer sempre. Eu mesmo já vivi muitas coisas lá atrás. Mas eu sei que passou, é uma transição. Fazer isso, Deus desagrada.
Foi o que eles fizeram. Tinha pepino. Na época devia ser... Eu não gosto de pepino, não. Devia ser muito bom na época, não sei, não tinha outras coisas interessantes. Tinha pepino lá. Tinha chicote, tinha muita porrada na orelha, mas tinha pepino. Você está entendendo? Tinha cebola. Agora nós vamos morrer aqui. Moisés ainda colocou a culpa em Deus, irmão. Você viu ali? Deus nos fez sair de lá para morrer aqui. Por que Deus fez isso? Gente, eu cansei de ver, irmãos. Por que Deus? Por quê? Colocando a culpa em Deus, brigando com Deus. Eu faço, não, você é doido. Você é doido, é? Você é maluco? Tem gente que faz isso, na maior ousadia do mundo. Eu não tenho coragem, não. Não tenho coragem, não. É o que eles fizeram. Por que Deus fez isso? Tirou de lá do Egito para morrer aqui. Ele não falou que ia morrer, quem falou foi esses caras aqui. Esses caras que envenenou todo mundo. Cuidado com quem você anda, tá? Com quem fala, porque tem gente que você fala lá o que Deus falou, os seus sonhos, sua fé, a pessoa já vem jogando areia em cima. Contaminou as pessoas, todo mundo começou a chorar. A noite toda chorando, colocando a culpa em Deus, vamos voltar para o Egito, socorro, vamos morrer. Botando medo, botando pânico. Deus não falou isso hora nenhuma. Para eles colocar a culpa no Senhor desse jeito. Deus falou que eles iriam para a terra prometida, prometida, promessa. Mas porque duvidaram, aí também já não foi mais. Aí a última coisa que nós podemos ver no deserto. Dependendo da sua atitude perante a promessa, pode ser que Deus mude de ideia. Aí mudou. Ele prometeu que eles iam entrar, depois ele falou, não vai entrar mais. Muda, irmão. Não, eu recebi uma palavra, nunca aconteceu. Já pensou por quê? Já perguntou para Deus por quê que não aconteceu? Tem vários motivos que podem ser, né? Mas olha só, esses aqui não entrou não. Morreu essa geração inteira. Inclusive Moisés não entrou, mas não foi por isso, né? É outra história. Para poder entrar. Depois aconteceu tudo que Deus tinha falado. Eles derrotaram gigantes, derrotaram cidades fortificadas, mas foi com Josué e sua geração. Josué que detonou com tudo. Por causa dessa atitude de fé. Irmão, se você tiver uma atitude de fé, você entra, você passa, você vence, você rompe. Diferente de outros. Tem gente que não entende. O irmão chegou ontem. Né? A pessoa não sei o que, já está assim, já está fluindo, já está não sei o que. Tem algo aí, né? Às vezes a pessoa está com fé, está com confiança, está crendo, está fazendo, está fluindo, está andando. Enquanto o outro está reclamando, falando, lembrando do passado. Que eu já fiz isso. Eu já fui. Tem muita gente que tem essa... Eu conheço muita gente assim. Que já foi ministro, já foi pastor, já foi líder de louvor. Nossa, na minha... Eu cantava em 1900 e... preto e branco lá, televisão de preto e branco. Eu cantava, todo mundo era batizado no Espírito Santo, caía. Aí eu cantava, neguinho levantava, curado. Isso há 40 anos atrás. Fica preso lá. E hoje? Hoje não, eu só fico lembrando. Só fico lembrando as lembranças de antigamente. E as pessoas hoje? Não vão ser curadas, não vão receber o Espírito. Então você está preso lá no passado, deixando as pessoas aqui e esqueceu. Segredos para não morrer no deserto. Entender que Deus está com você, conosco. Entender que é um tempo de transição. Amém? Sempre depois do deserto tem algo poderoso. Jesus ficou no deserto. Eu achei uma coisa interessante. Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado. É o período que era para o povo ficar. Olha só que interessante. 40 dias que era para o povo ficar no deserto, eles ficaram 40 anos por causa de desobediência. Né? Murmuração. Jesus ficou 40 dias também. Mas Jesus venceu a tentação, venceu o inimigo, venceu o diabo. É um período de tentação. Mas se você ficar firme na palavra, você vai derrotar seu inimigo. E vai abreviar ali
o processo, a transição, amém? Glória a Deus. Crendo e receber o poder de Deus hoje. Quem recebeu? Eu recebi, amém? Glória a Deus. Se era deserto, irmão, se está no deserto, está passando essa transição, e você entendeu agora que deve olhar para frente, não reclamar, se Deus prometeu, vai cumprir da maneira dele, é Deus que faz, a maneira dele também. Apenas creia, vá, passa a sua transição. Você vai passar mais rápido, e vai receber poder para vencer os gigantes, vencer as barreiras, destruir as muralhas. Foi assim que aconteceu com a geração de Josué. Eles venceram, mas foi na força deles? Sim ou não? Foi eles que venceram? Eles são bons lutadores? Ou foi Deus com eles? Deus, não é verdade? Eles precisaram de poder de Deus ou não? Sim ou não? Então entenda isso. Você recebeu poder hoje, nesses dias, para passar pelo deserto, derrubar os gigantes e entrar aonde Deus te prometeu, aonde Deus declarou que você ia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos orar. Eu creio que sempre fica para o final, né, o mover, mas eu acredito que foi o contrário, foi antes, né? Eu acho bom quando acontece isso. Eu não gosto que fica sempre aquele negócio no final. Né? Não, Deus sabe o que faz, na hora dele. Quando é ele, é muito melhor. Amém? Eu nem deveria ter pregado tanto. Deus já falou tanto com vocês, já fez tanto hoje aqui. Mas entenda isso. Está passando, irmão. Olha só. Tem gente aqui que estava realmente pensando que era realmente um tempo, como que eu posso falar, indeterminado, ou seja, que Deus só tinha isso mesmo para você. Não. O Senhor está falando, olha, assim como foi o povo que creu, né, a descendência ali de Josué, a geração de Josué em frente, esses aqui precisaram morrer. Mas hoje a graça é tão grande que Deus usa essa história de pessoas que realmente morreram, que realmente desobedeceram, para nos ensinar a nós. Nós estamos numa graça tão grande, mas tão grande, que nós temos a história já temos a palavra de Deus para nos consertar e para acreditar. Não precisamos passar exatamente por isso. E Deus manda falar que vai passar e está próximo agora, é o tempo. Amém? É o tempo de você ver a vitória, as promessas de Deus. Aleluia. As promessas de Deus é o tempo agora, na sua vida e no ministério, neste lugar, em nosso meio. Deus manda falar para você: alegre-se com seu irmão. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem está alegre e nos entristecer com quem está triste. Quando você vê seu irmão recebendo a bênção primeiro que você, alegre-se com ele. Deus está mandando eu falar isso. Isso também pode atrapalhar você chegar aonde Deus quer que você chegue. Alegre-se com ele. Alegre-se com a bênção dele, com o tempo dele. Cada um tem seu tempo. Logo chegará o seu e outros se alegrarão com você. Amém? Comece a pensar dessa maneira, comece a entender, comece a ler a palavra, para você entender como é que são os princípios de Deus, para não cometermos os mesmos erros dos antepassados. Amém? Receba em nome de Jesus essa palavra. Entenda que é o tempo agora. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas. É o seu tempo, irmão. É o nosso tempo. É o tempo de conserto. Nós nos consertamos diante de Deus. Se você tem reclamado, tem falado, lembrado de antes, querendo dar seu próprio jeito, querendo sair de onde Deus te direcionou para fazer da sua maneira, peça perdão. Arrependa-se do seu pecado agora. Abandone isso e siga em frente.
olhando para frente, esquece o passado. O Senhor purifica seu passado com o sangue do Cordeiro. O que era bom, Deus tem coisas melhores. O que era ruim, Deus também cura e te traz algo bom para você. Em nome de Jesus. É um concerto seu com o Senhor nessa noite. Um concerto para nós, para entendermos os preceitos de Deus. Que dos nossos lábios saiam palavras de bênção, que nós possamos repetir as promessas de Deus, não o que vemos com nossos olhos e nem o que ouvimos daqueles que não creem. Não deixa aqueles que não creem te contaminar. Antes creia no Senhor e ande conforme a sua palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Cada um de nós possa sair daqui cheio da verdade, cheio da palavra, cheio da fome de ouvir mais, de ler mais, de conhecer mais o Senhor. Que sejam como Jó, que conhecia de ouvir falar, conhecia de cantar lindas canções, mas que possamos conhecer de fato, de verdade, o Deus das Escrituras, em nome de Jesus, em profundidade, em longitude, para a glória de Deus. Que cada um possa ir em paz e o Senhor continue ministrando essa palavra, essa presença, esse fogo nesta noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.